já estamos online. Salve, salve, galera! Boa noite! E para quem for nos assistir em algum horário, em algum outro dia, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja bem-vindo! Vai chegando aí que estamos abrindo o boteco do World of Darkness. O único boteco que você já viu que a galera não bebe bebida alcoólica. Às vezes alguém arrisca, mas a grande maioria não toca, não chega nem perto de um álcool. No máximo um iogurtezinho, um chazinho, às vezes um café, tudo menos álcool. Sendo assim, vamos começar mais um boteco, onde este boteco será completamente conduzido pelo nosso mestre Diego. Diego, você assume, mande bala. Fala aí, galera. Boa noite a todos. Mais uma vez, por essa oportunidade, gostaria de agradecer ao Rodrigo Hagabashi por esse painel do Boteco do World of Darkness. Ele que possui vários painéis aí promovendo o RPG do estado do Pará, da nossa região, localidade, para o Brasil e até ajudando com isso o Brasil a também renovar essa chama do RPG. Também gostaria de agradecer a presença da querida Gisele, que sempre dá contribuições muito contundentes e significativas nesse boteco, que apesar de informal, abordamos aqueles assuntos, digamos assim, curiosos para a comunidade, né, do mundo das trevas, e que quer tocar um pouco mais daquele assunto e não tem uma oportunidade para tocar. E aí nós acabamos de ver o Vampiro à Máscara, quinta edição do Rodrigo, versão deluxe, né? Ou versão luxo do Vampiro, para dizer o quanto nós podemos ainda ter aquele amor pelo livro, né? Eu realmente, quando eu exponho os livros, assim como meus colegas, eu sempre acredito que é um incentivo para aqueles que estão nos escutando e nos vendo a quererem buscar seus próprios livros físicos. Afinal, ao toque do livro físico tem uma coisa, né, uma coisa especial, surreal. E aí, gostaria de fazer bem-vindos. Na verdade, eu vou falar em nome de todos nós, o nosso convidado especialíssimo aqui, Odinei Matos, a aparição mor do estado do Pará, se não do Brasil, né? Aí se junta aos senhores imortais, os senhores mortais, né, desse título. E hoje nós vamos abordar, apesar daí rolou pela comunidade, quem pôde presenciar o tema hoje do grupo. Mas antes de eu começar, eu gostaria de desejar boa noite a todos e seja bem-vindo, Dinei, aqui que está entre nós. Muito obrigado por você estar aqui. Valeu, eu atravessei 2 Maelstorm para chegar aqui. Imagino que sim. Bom, a galera aí da comunidade, quando o Rodrigo postou, né, a propaganda, acho que anteontem e ontem também, hoje, começaram a vir, inclusive no privado, e aí a expor em grupo a respeito do tema de hoje, do boteco, né? Até a querida Gisele, ela levantou a profundidade filosófica do tema hoje. Na verdade, é só um jogo de palavras simples, não tem uma filosofia muito profunda. Nós vamos falar sobre o mundo das trevas e o quanto nós consumimos o passado no presente dos dias de hoje, e quanto o presente ele consegue absorver do material do passado. E aí nós também vamos falar um pouco mais sobre a perspectiva do mundo das trevas no futuro. Vamos abordar aqui outros títulos e também nós vamos entrar em assuntos polêmicos aí da comunidade do mundo das trevas, que vira e mexe tá aqui no canal e outros canais também de RPG que falam. Mas antes de mais nada, eu gostaria de dar a oportunidade ao Dinei, que está aqui. Eu acredito que todos os telespectadores gostariam de ouvi-lo, saber quem ele é, contar um pouquinho de sua história, né? E até o significado dessa fantasia que ele carrega agora, dessa indumentária, né? Sempre muito performática, que também é uma característica muito grande do Dinei. O Dinei, a palavra é sua. E aí, galera, boa noite. Eu aceitei esse convite do Diego porque, cara, realidade, estamos entre amigos. Estamos entre amigos aqui. E para quem me conhece, sabe assim que RPG para mim é um momento de tu desligar do teu cotidiano, desligar do teu dia a dia e libertar aquele ceifador sinistro que fica dentro de você. Olha aí.
Então é uma oportunidade assim de você se libertar de preconceito, se libertar de aqueles pensamentos que te impedem de fazer as coisas. Então, eu acho que é um momento assim, até um exemplo que eu dou para os outros jogadores. Cara, se diverte. RPG é o máximo. Acho que todos concordam, né? Verdade. Rudinei, uma das coisas que chama a atenção da tua biografia, assim como muitos outros RPGistas, é que tu surgiu ali no final da década de 90 e chegou a participar dos lendários By Nights da vida, né? Dos encontros de pessoas ao vivo, em lugares, em praças, enfim, em lugares onde reuniam bastante pessoas, para poder jogar o RPG da forma live, né? Ou seja, aquela teatro quase ao vivo. E o que chama a atenção da tua história não é a tua participação nos By Night, porque By Night era a live dos vampiros, né, Hagabashi? Era a live que as pessoas que interpretavam o vampiro participavam. No caso do Dinei, para todos que estão nos ouvindo agora e participando, o Dinei ele participou do lendário Necrópole, né, nesse Necrópole Belém. E aí eu gostaria, Dinei, que tu falasse assim, brevemente o que foi esse Necrópole Belém, e com isso tu entrasse logo no assunto de um dos títulos que eu sei hoje que é o teu preferido, que é o Aparição, e por que que, apesar de ter tido um evento como esse, um Necrópole, né, que teve seus jogadores lá no final da década de 90, talvez início dos anos 2000, por que que o Aparição não foi para frente? Se só o fato do livro não ter vindo para cá, para o Brasil, traduzido, é um motivo ou não? Existiram outros motivos também? Cara, todo mundo no World of Darkness, eu acho que passa pela mesma experiência, que é quando tu é introduzido no jogo, ou tu joga vampiro, ou tu joga lobisomem. Aí depois desses dois títulos aí que tu começa a expandir tua mente para outros jogos. Pode ter alguém que não tenha tido essa experiência, mas em grande maioria a galera te chama ou para jogar vampiro ou para jogar lobisomem. Eu não fui diferente, eu comecei com Vampiro à Máscara. E jogador de quê? Daqueles que não são clã, mas tem disciplina própria antediluviana. E tô alfinetada, né? Pra quem fala que Tremere não é clã, né? Os caras têm disciplina própria antediluviana. Então, pode falar, cara. O Bruhá tem disciplina própria, não. Tem diluviano, não. Mas eles querem dizer que são clã, né? Então, E rapaz, Oreador a também potência é dos Bruhá, todo mundo que resolveu copiar. Ah, é? Tá certo. Aí eu comecei com essa experiência. Quando começou o projeto By Night, eu ainda era muito novo. E eu passei pouco tempo. Não me senti acolhido naquele grupo ali, porque eu percebi que já tinham amizades formadas ali. E ao mesmo tempo estava rolando o projeto LARP, que foi com o Edemir. Aí, já no projeto LARP, eu já tive um contato melhor, eu já me senti mais acolhido. Eu encontrei uma galera que, tipo assim, tinha mais ou menos a mesma vibe que eu. Então, eu participei lá das mesas, né, que aconteceu no Parque da Residência. E depois eu comecei a ficar sabendo que tinham outros jogos do World of Darkness, e como eu sou um cara muito curioso, eu peguei minha canoinha, né, e comecei a atravessar lá pela tempestade. Entrei no Mar Sem Sol e varei na Necrópole. O projeto Necrópole, cara, ele tinha um grupo, eu não vou te dizer que menor que o do Vampiro, mas o do Vampiro era maior sim, com certeza, mas o grupo do Necrópole tinha um diferencial. Que o Vampiro, tu tinha muito aquela situação do cara pegava o ferninho dele e tal, colocava Vampiro. O Necrópole, eu dei logo de cara com os caras com manto negro, com umas pinturas lá, uns negócios lá referente ao falecimento do cara. Eu vi um conquistador espanhol, eu vi um... Enfim, cara, eu olhei assim, cara, é isso. É isso. Aí eu me coloquei naquele grupo, né? Onde eu pude ser mais performático. Inclusive, tem uma jogadora muito famosa aqui de Belém, a Cíntia Meira.
que fazia parte também, que ela jogava de... Eu acho que era de Sandman, não vou ter 100% de certeza, mas eu acho que ela jogava de Sandman. Ela usava máscara, usava chapéu, usava espada. Cara, aquilo ali era um ambiente totalmente a minha vibe. E ali eu comecei a me introduzir a Wraith. Só que assim, eu ainda era um mestre de vampiro, eu ainda joguei vampiro, anos joguei vampiro. Só que ao mesmo tempo eu comecei a ler Wraith e me interessar. Só que eu não tinha grupo, não tinha narração. Só que com o passar do tempo eu comecei a arrumar grupo. Quando eu arrumei grupo, então eu simplesmente larguei o vampiro, cara. Larguei de mão. Não tenho aquele interesse de vampiro como eu tinha no começo. E Wraith, cara, é um jogo assim que é tão parte da minha vida que hoje em dia eu leio Jung, eu leio Freud para compreender os conceitos que criaram o jogo. Inclusive eu sou um cara que eu bato muito de frente com a galera que fala que tem que traduzir angst como angústia. Porque não é, cara, angst é um termo usado por Jung para descrever exatamente o tormento interno. Não é para traduzir um termo em alemão. Então, isso me fez conversar com outras pessoas que sacam muito de Wraith. E hoje em dia, eu posso dizer que eu tenho boas amizades nesse meio de Wraith. E posso dizer também que não tem tantos doutores em Wraith a ponto do cara dizer na minha cara, não, cara, tu tá errado. Porque o Wraith, eu acho assim que a galera tá mais preocupada com o desenvolvimento psicológico do personagem dele e o quanto o drama dele está sendo representado, do que propriamente dizer que é um antediluviano, que se eu diablerizar o cara à meia-noite eu vou ganhar aqui poderes, ou se eu pegar aqui e fizer um ritual secreto do Sabá e diminuir minha geração quando eu fizer o Diablerie, quantas gerações eu vou... Cara, eu acho essas discussões muito bobagem hoje em dia, sabe? Eu acho que eu evolui muito como narrador, muito graças ao Wraith. É mais ou menos o que eu queria comentar. Rapidinho, eu quero concordar com o Odinei na questão de certas expressões que não vale a pena traduzir. Por exemplo, na quinta edição vieram 3 características específicas de Coterie que são expressões em francês: portillon, chassé, e tem um terceiro que eu não estou lembrado. Não tem por que traduzir isso, cara. Deixa a palavra original. Foi assim que o autor pensou, deixa. E olha, Diego, tem uma pergunta aqui do Pedro, que é da Nação Garou. Ele deixou aqui a seguinte pergunta: começar por aparição é mesmo uma raridade, mas fica a pergunta: alguém chegou no World of Darkness através da Múmia ou Hunter? Diego, acho que tu pode responder essa, porque tu és um grande fã de Múmia. Olha, assim como o Odinei, eu enveredei pelo Vampiro à Máscara. Inclusive, quem me introduziu no mundo das trevas, né, no universo dessa RPG fantástico que é o mundo das trevas, é o próprio Odinei. O Odinei é o meu mestre aqui, né? Então, pode sim. Sabe quando o Palpatine faz "This is why my friend is Darth Maul"? E tu, Gessele? Olha, eu nunca vi ninguém que começou por múmia. Eu comecei por vampiro também. Perfeito. Diego, pode tocar. Só para complementar, o que foi que aconteceu comigo foi exatamente o que aconteceu com o Odinei, né? Eu comecei com vampiro, nós jogamos por alguns anos, e aí eu estava em vias de narrar vampiro. Após 2 anos conhecer, o Odinei me ajudou a narrar uma mesa de vampiro, que até foi uma experiência bastante legal. A gente conseguiu ter uma experiência positiva e legal a respeito dessa mesa. E ele participou da minha mesa como um carniçal, então, de alguma forma, ele me ajudou ali tecnicamente. Só que durante esse período, eu comecei a saber que existiam outros títulos no mundo das trevas. Por exemplo, eu não imaginava que o jogo de Mago Ascensão era um jogo do mundo das trevas. Eu fiquei simplesmente surpreendido quando eu soube, pelo Odinei, inclusive, quando eu estava comentando sobre ele. Tem um colega meu ali que mora no Estélio Maroz, na Cidade Nova. Ele tem um livro de Mago Ascensão e parece um jogo bacana. Aí o Odinei falou: Mago Ascensão é do mundo das trevas. E aí a minha cabeça explodiu. E aí eu comecei a vasculhar, assim, na internet e através do Odinei, todas as criaturas que tinham o mundo das trevas. Até que o Odinei me revelou
nunca me esqueço disso, que existia uma criatura muito rara que nem os seres sobrenaturais sabiam que ela existia, que era uma lenda, que é justamente as múmias, respondendo aí ao Pedro. E aí eu tive tão curiosidade a respeito dessa criatura que, vasculhando a internet por dias a fio, eu encontrei um site onde vendia um Múmia Ressurreição, novinho em folha. E aí eu comprei esse Múmia. Se não me engano, foi na Submarino. Era o último, inclusive diz assim, era o último no estoque. E aí eu comprei um Múmia, porque o Múmia ele foi lançado em 2002, né? Quando eu comprei um Múmia, meu primeiro manual básico, até hoje eu tenho, foi em 2009. E aí, quando ele chegou, eu até mostrei pro Dinei, o Múmia. Foi uma coisa assim, uma experiência muito legal mesmo. A gente fez até depois, uma semana depois, que eu consegui ler o Múmia todinho em uma semana. E aí, uma semana depois, a gente fez mais ou menos um PVP entre o clã Tremere e uma múmia. O Dinei fez um vampiro Tremere e eu fiz uma múmia pra gente testar como era a jogabilidade e tal. E aí foi legal. Parecia a briga de Harry Potter, digamos assim, né? Mas foi bacana mesmo. Então, eu giro agora, eu gostaria de dar giro, baseado no que o Dinei falou sobre as experiências dele com a aparição e tal. Eu gostaria de girar aqui, né? Já falou o Rodrigo. Gessele, você gostaria de comentar alguma coisa ou perguntar alguma coisa para o nosso querido convidado? Vou perguntar uma coisa que sempre me pergunta de Changeling. Por que aparição? Por que aparição é o teu jogo favorito, Dinei? Cara, eu acho assim que o grande ponto de aparição é que você não está preocupado com poder, você não está preocupado com ser mais forte que os outros. E tu nem tá preocupado em arrumar briga com teu coleguinha do lado. Eu acho assim que é uma coisa que me incomodou muito no Vampiro por muito tempo. Essas picuinhas, cara. O jogo de Vampiro, ele te induz a fazer picuinha porque a própria descrição dos clãs, ele diz assim: tu é Ventrui, tu tem que tratar mal o Bruhá. Tu é Bruhá, tu tem que detestar Ventrui. Tu é Toreador, tu tem que, sei lá, detestar a Sombra. É tipo, tu é Tremere, tu tem que ser odiado por todo mundo. O jogo, assim, ele te induz. Logo na descrição básica do negócio, ele já vem com umas descrições assim, tipo, você automaticamente tem que detestar alguém. Trate mal o Gangrel, porque Gangrel é bicho do mato. Tipo assim, é um negócio muito que induz a briga desnecessária. Aí, ou seja, vamos fazer uma história aqui em que o objetivo é expulsar os anarquistas da cidade. Muitas vezes eu me frustrei porque eu estava focado em cumprir a missão de expulsar os anarquistas e no meio alguma coisa deu errado porque o toreador inventou de querer seguir aquele perfil do toreador que não se dá com o Nosferatu. E o negócio desembocou, cara, de uma forma que eu olhei, meu Deus, cara, o que está acontecendo aqui? Isso é muito errado. Aí, inclusive, nessa mesa que o Diego narrou, que ele estava anteriormente comentando, eu gostaria de falar um ponto. Eu sempre falava com o Diego assim: Diego, essa mesa está sendo o teu TCC como mestre de World of Darkness. Eu era banco orientador ali. Qualquer coisa que eu estava falando, eu estava comentando, eu estava fazendo os ajustes, eu disse: olha, bicho, isso aqui tu fez muito bem, isso tá perfeito. E o Diego é um cara que não me dava trabalho, porque ele mesmo pesquisava por conta própria as coisas. Aí quando ele disse assim, no máximo ele disse assim: Odin, me indica uma leitura aí pra eu fazer essa parte. Eu disse: olha, cara, lê esse suplemento aqui, que tu pode tirar tuas dúvidas, ou te dar umas ideias. Mas assim, eu nunca mexi no trabalho dele, ele sempre fez por conta própria e foi perfeito. Tanto que assim, foi uma coisa que foi muito boa pra ele, mas também foi excelente pra mim. Que eu, como narrador, eu sempre tive poder ilimitado. Que é coisa que o narrador tem. E eu me testei nessa situação, me colocando, jogando com um carniçal. Eu falei: não, cara, eu vou jogar como o ralé do ralé do ralé da mesa. Nem vampiro você, eu vou ser um carniçal.
Tanto que muitas das minhas interações na mesa eram com os outros carniçais, quando a gente estava na cozinha lá fazendo alguma coisa, tava faxinando o carro do Ventru. Tipo assim, cara, foi uma experiência muito, muito assim, gratificante. Até hoje, assim, eu lembro com muita saudade dos eventos dessa mesa. Mas até nessa mesa teve muitas situações. Tipo, a mesa teve. O Diego teve testes muito severos como narrador em 2 pontos em que a mesa podia ter parado. E jogadores fizeram situações assim que causaram um caos a um ponto que, se ele não soubesse administrar, a mesa acabava. Mas graças a deu tudo certo e ele conseguiu lidar com as situações. Eu acho assim que o bom narrador, ele tá aí não só na sua capacidade de contar histórias, mas na sua capacidade de lidar com o problema, lidar com os jogadores, lidar com as situações na mesa e fazer com que a história continue interessante. E acabou acontecendo isso. Agora, eu não sei se eu fugi muito do assunto, mas a questão do Wraith é... Cara, não tem outro jogo do World of Darkness que te permita brincar com o psicológico do jogador como Wraith. Cara, manipular a mesa é uma coisa, agora manipular a sombra do jogador, cara, é outro patamar. Assim. Ainda mais quando tu conhece o jogador, tu conhece o tipo de jogo que ele gosta de fazer. Aí tu joga na cara algumas situações assim, tipo, tu antecipa o que o jogador vai fazer. Tipo, tu tá numa situação que tem um segurança ali e o cara é porradeiro, aí diz, eu vou descer a porrada naquele segurança. Tu sabe que ele vai fazer isso, ele ainda não declarou, mas tu já sabe que ele vai fazer. O Wraith me permite usar esse conhecimento e dizer assim, cara, a tua sombra fala assim, vai lá, desce a porrada nele. E o cara pega, olha, mas era exatamente o que eu ia fazer, só que se eu quiser eu ganho antes. Aí ele para assim, e agora? Pois é, eu vou ter que fazer outra coisa que não bater nele, porque senão a minha sombra me vence. Cara, isso é, tipo assim, pra quem nunca experimentou, eu não sei como jogador, mas como narrador, cara, isso é excelente. Antecipar o que o jogador vai fazer e manipular usando a sombra, cara, é outro patamar. É só experimentando. Recomendo pra todos vocês. Eu já experimentei. Tem outra pergunta aqui. Odinei, você conhece a palavra de Changeling? Que é o melhor jogo, por acaso, do mundo das trevas? Não, cara, eu vou ser sincero que nesses trabalhos atuais que estamos fazendo com o Changeling, do Evaré e tal, eu comecei a conhecer, mas eu nunca fui introduzido. Como eu era jogador de vampiro originalmente, eu tinha aquele pensamento, lobisomem é um monte de bicho burro que só sabe bater. Então, pra tirar esse preconceito de lobisomem já foi difícil. Tá. Aí veio aquele segundo preconceito. Tinha jogo de fadinha. Monta tua sininho e vai lá jogar purpurina nos outros. E já sério, eu acho que a gente vai dar porrada no Odinei, viu? Não, são preconceitos normais. Eu sou jogador raiz de World of Darkness, cara. Tu sabes que na época raiz, assim, ou tu jogava vampiro, ou. Tipo assim, pro jogador de vampiro. Ou tu jogava vampiro e as outras criaturas eram criaturas que só tinham que servir o vampiro de alguma forma ou ser destruídas. Aí, como jogador, eu me expandi, eu comecei a jogar lobisomem. Tirei muito do preconceito de lobisomem jogando com Felipe Mancha Branca, que combate a Witch. Não sei se tu conhece esse cara. Mas, tipo assim, eu perdi muito do preconceito de lobisomem jogando lobisomem com ele. Mas assim, eu tirei os preconceitos e ganhei outros preconceitos. Eu achava muito errado esse negócio de raça pura no jogo. Eu acho assim que dizer que teus ancestrais vêm dos lobos europeus e por isso tu é melhor que os outros, cara, eu achava muito errado. Eu ficava olhando assim o jogo e me incomodava muito assim, esse antecedente. Me incomodava muito a forma que os Cães de Prata agiam fazendo. Me permite só fazer uma rápida quebra na tua fala, que inclusive eu quero deixar aqui registrado em vários vídeos que eu acompanho o pessoal da Nação Garou, que agora eles estão tanto no Twitch quanto no YouTube. Teve um momento em que o Chocos abordou essa questão da raça dos lobisomens e muito mais pelo viés da ancestralidade espiritual do que propriamente dito de alguma origem do mundo. Faz muito mais sentido ter uma ancestralidade espiritual e o contato com os espíritos do que realmente com algum povo de alguma parte do mundo. Eu recomendo vocês assistirem, muito bom vídeo. Pode continuar. Mas aí eu acho assim que é
é mais uma coisa que eu tenho que elogiar o narrador em si do que o próprio material, porque o material em si ele tem essa visão, eu diria até meio preconceituosa, assim, eu me incomodava vendo aquilo, apesar do jogo em si ter muita coisa bacana. Lobisomem, assim, quando eu comecei a jogar, eu comecei a ver como era o jogo, por exemplo, um atalho. Atalho era um negócio que eu não tinha, eu não conseguia visualizar, como porque vampiro não tem umbra. Então, como eu era jogador originalmente de vampiro, eu não tinha essa visão de o que é um atalho, como funciona um atalho. E o Felipe, toda vez que ele narrava o atalho, ele narrava de uma forma diferente. Então, isso, abriu minha mente para a questão de como interpretar a umbra, como interpretar atalho, a questão de o que é uma umbra próxima, o que é uma umbra média, o que é uma umbra profunda. E outra coisa que eu gostei muito no Wraith, né, cara, que é exatamente isso. Tu tens a umbra para trabalhar, não é a umbra toda, mas tu tem uma parte dela, ou seja, o jogo de vampiro meio que dobrou e foi um negócio exponencial, porque a umbra de Wraith, cara, é um negócio muito grande, com muito detalhe, tu pode colocar o que tu quiser ali, mesmo que ela não tenha o tamanho da umbra dos Garou, mas ela é um negócio muito amplo, cara. Assim como no Changeling, né, que tem o sonhar, tem as visões de sonhar, que é como se fosse uma umbra só deles. Eu acho muito bacana. Aí, como eu falei, como jogador de vampiro raiz, eu tinha muito preconceito com os outros jogos. O jogo que eu tinha menos preconceito era Mago, porque como eu jogava de Tremere, meio que passar de Tremere para Mago foi um negócio muito direto, foi muito tranquilo. Mas os outros jogos, tipo, Esfera eu via como trilha taumatúrgica, tipo, uma trilha taumatúrgica turbinada. Agora Changeling foi um negócio que recentemente, com Evaré, eu comecei a ver assim, o Curupira, o Saci, a Matinta. Pô, isso aí é da minha cultura, cara. Eu me vi super representado ali nessa visão, nesse tipo de Changeling. Então, certa vez eu até tentei fazer um crossover com um amigo referente a Changeling e Vampiro. Só que não. Changeling Mago também, mas assim, não me chamou a atenção porque o Changeling em níveis básicos, ele não faz muita coisa. Eu confesso que ele não faz muita coisa. O Mago em nível baixo faz muita coisa. Mas o Changeling, tipo, o Changeling e o Mago assim, lado a lado, iniciante, o Mago apaga o Changeling. Simplesmente. Apaga esse Changeling. O Changeling é muito limitado porque ele tem muita essa questão do porque tem que fazer uma dancinha, não sei o que a crença de não sei o que, tem que criar uma lendazinha, não sei o que. E o Mago não, ele simplesmente, se não for um local que ele vai pegar muito paradoxo, ele vai lá e o Fireball. Então, tipo, não me chamou a atenção o Change, mais esse ponto. Foi a segunda tentativa que eu fiz de Change e não me chamou a atenção. Aí, como eu falei, recentemente, com o Evaré, comecei a ler, mas como leitor me chamou a atenção, não como jogador, porque eu não tive a oportunidade de jogar, mas eu tenho até vontade. Talvez quando o material sair pronto, eu até participe de alguma mesa aí pra curtir o Change, quem sabe até vir um dos meus jogos favoritos aí. Quem sabe o segundo jogo favorito. Eu acho legal porque é muito engraçado pegar alguém que não tem noção de Changeling. Existe uma arte em Changeling que eu posso transformar um mago no lobisomem, pra te ver o nível. O lobisomem em uma casa, entendeu? Então, assim, é muito interessante porque quando a primeira vez que alguém me falou de Changeling foi justamente a fadinha. E eu não fiquei desinteressada. Eu falei, ótimo, não deve ser uma fadinha normal, né? Tá falando de Mundo das Trevas. Aí eu fui lá ler, eu falei, meu Deus, o que é isso? Isso aqui. A impressão que eu tive, que eu dou assim uma dica, que é uma dica do Diego. A leitura, ela liberta. Quando eu li a introdução de Changeling, eu falei, eu não tô lendo esse livro tá me lendo. Essa é a impressão que eu tive. Porque ele basicamente leu RPGista. O Changeling é isso. Então, a nossa busca constante de esperança no mundo destruído, né? E, assim, é muito parecido com essa sensação que a gente tem em todos os jogos do Mundo das Trevas, né? Que a gente tá tentando sobreviver, mas Changeling traz uma faísca. A gente não quer só sobreviver, a gente quer algo a mais, a gente quer sonhar. E isso é muito legal em Changeling, que eu dou, assim, pra quem puder dar uma lida em Changeling. E, assim, eu não falo de nenhum porque, por exemplo, eu não conheço a aparição, mas eu tenho muita vontade de conhecer, assim, de jogar também, sabe? E eu sei, assim, outra que eu tenho muita vontade de jogar é Mago, mas, assim, eu acho difícil. Eu acho complicado, mas
Tem que sentar e ler, realmente tentar entender. Mas eu já li uma tese de doutorado de mago. É uma mulher que ela é física e ela fez uma tese sobre mago. Muito boa, muito boa. E aí, quando eu li essa tese, foi que eu pensei, nossa, deve ser muito legal jogar esse jogo, sabe? E aí, assim, eu tenho muita vontade de jogar aparição, mas uma dica que eu dou, lê Changeling, e se tu não mudar de ideia e colocar Changeling como primeiro colocado em Mundo das Trevas, tá lendo errado. Rapidinho, quando eu joguei mago, eu fiquei assim com uma sensação, me perdoem se dessa referência que eu vou usar, mas é a que mais me ajudou a compreender como eu deveria jogar. Eu entendia mago como se eu estivesse quebrando uma realidade da Matrix, por exemplo, o Neo lá quebrando as barreiras do que a lógica permitia. Mago é mais ou menos isso, pelo menos como encaixou na minha cabeça. E quando eu comecei a raciocinar desse jeito, eu comecei a me divertir, porque dependia do quanto o personagem conseguia quebrar a realidade diante do alcance que ele tinha nas esferas não sei se é de poder, mas são as esferas. E aí cabe a compreensão de mago, cabe também você se libertar um pouco das amarras que a lógica estabelece na gente. Fala, Diego. É contigo, Rodrigo. Você tem alguma... Quer continuar? Tem alguma pergunta? Algum Sabe uma coisa que eu achei interessante do comentário que... Mago. Que Mago é um jogo que eu narrei muito tempo como se fosse super-herói, cara. Era um super-herói que tinha a probabilidade do poder dele ferir ele mesmo. Só que assim, com o passar do tempo, eu li livros de hermetismo, por exemplo, e comecei a enxergar o que o jogo queria te passar. O jogo queria te passar a questão do... O paradoxo é importante, mas o mais importante do jogo é o paradigma. E é uma coisa assim que eu dou como dica para jogadores. Cara, compreenda o que é o paradigma. Paradigma não é chato ficar acendendo vela, é chato ficar num círculo de sal, meditando. Cara, mas exatamente esse é o ponto do jogo. É o quanto a tua crença te permite fazer coisas. Se você acredita, é um jogo sobre fé. Se você acredita que pode fazer, você faz. Só que o paradigma é exatamente isso. Tipo, a tua crença ela não é baseada em nada, porque tua vida toda tu cresceu escutando que a cachoeira cai de cima para baixo. Para te fazer a cachoeira ir ao contrário, tu tem que ter uma base de alguma coisa. Tipo, não, mas tu tem que fazer o teu coração bater 3 vezes mais rápido e tu tem que canalizar todo o teu ki no pé direito e chutar, ou na mão direita e bater. Ou seja, tem toda a questão do paradigma, isso não é de graça. E eu acho que exatamente a graça do jogo tá aí. Compreenda o seu paradigma. Diego, eu vou fazer a minha fala já levando a gente de vez pro tema, porque a gente ainda não deitou no tema. Vamos lá. A pergunta é, qual é o tema? Qual é o tema? Bom, fala, Diego, pode falar. Não, tu pode falar o tema e aí vocês seguem com os comentários. Tá, eu vou fazer uma ponte. Estávamos falando de aparição, aí eu quero mostrar esse livro. Esse livro, gente, ele é um grilhão, viu? Digo para vocês que ele é um grilhão. Ele é o grilhão ficcional da minha mente, do Paulo Daniel Almada. Este livro aqui tem história. O Paulo Daniel Almada foi o primeiro jogador de Belém que trouxe Wraith para Belém. E ele carregava debaixo do braço, para onde ele ia por muito tempo, mostrando o jogo para a galera, tentando convencer a galera a jogar. E ele dizia que o jogo assim era muito legal ver a paixão em como ele relatava o jogo e o quanto podia ser divertido jogar. Ele conseguiu convencer alguns a jogar e tudo mais e tal, mas ficou marcado o quanto esse livro fazia parte da pessoa dele caminhando para cima e para baixo. E quando eu falo caminhando, é literalmente caminhando. Ele quase não andava de ônibus, ele só ia andando para qualquer lugar que ele ia. Ele colocava as coisas debaixo da sacola ou debaixo do braço e ia. E infelizmente ele não está mais entre nós, deixa muita saudade. Ele não só foi o primeiro cara que trouxe Wraith para Belém, como foi um dos pioneiros do RPG em Belém. Então ele é uma figura icônica da história de Belém. E quero registrar que esse aqui foi o livro que ele andava debaixo dos braços, que eu pude adquirir
e vou guardar as 7 chaves, porque ele não é só um livro de Wraith, ele é o grilhão do Paulo Daniel. Sendo assim, Diego, acabei de fazer a introdução para ti do tema. Muito obrigado. Eu me junto no Rodrigo Rabach nessa homenagem. Não conheci a pessoa, mas eu me junto nessa homenagem por causa que nós precisamos valorizar as pessoas que foram os pioneiros, né? Aqueles que desbravaram aqui a nossa região, trazendo para cá o RPG. Precisamos fazer esse reconhecimento, porque se não fossem essas pessoas, talvez teríamos RPG sim, mas talvez chegaria mais tardiamente, talvez nós não estaríamos aqui, né? Bom, gente, o tema de hoje, depois de toda essa apresentação, é o pretérito do presente e perspectivas do futuro do mundo das trevas. Bom, o contexto, né, do nosso tema hoje, para vocês entenderem, ele se baseia no seguinte: eu gostaria da atenção de todos vocês para que a gente pudesse tentar entender o que é que está acontecendo. De alguns anos para cá, vários entusiastas do mundo das trevas, vou falar do Brasil especificamente, vêm se desfazendo das suas coleções de RPG, né? E eles vêm se desfazendo de suas coleções das edições antigas, primeira, segunda, terceira edição, para abraçar a nova edição que está chegando. No caso, no início dessa transmissão, a gente viu nas mãos do Hagabashi o famoso Vampiro à Máscara, quinta edição, né, que já está sendo distribuído aí esses dias, de ontem para hoje, né? Ou seja, essa é a edição atual, essa é a edição, mais do que a edição do século XXI, essa é a edição da terceira década do século XXI para o Brasil. E como bem lembrado pelo Rodrigo, né, hoje, no período da tarde, faz mais de 20 anos que o Vampiro à Máscara não era impresso no Brasil. O último a ser impresso foi o Vampiro à Máscara, terceira edição. Infelizmente, nós não tivemos o Vampiro à Máscara edição comemorativa de 20 anos aí traduzido oficialmente, né? E agora nós temos o Vampiro à Máscara quinta edição. Então, Gessélio, Dinei, Rodrigo, nós temos várias pessoas se desfazendo de suas coleções, não somente por variados motivos, talvez financeiro, talvez familiar, ou talvez socialmente mesmo, porque mudou. Não, nós temos pessoas aí que continuam jogando RPG, mas não querem mais saber das edições antigas e querem pegar a edição nova e segue vida daí em diante. E de igual número, nós temos também várias pessoas, um número talvez cada vez maior, de pessoas que estão indo na internet, que estão indo em lugares e comprando essas edições que elas não são mais publicadas, que estão sendo vendidas por pessoas que estão se desfazendo dessa coleção, acabando que muitos dos livros eles estão inflacionando, né? O que há 7 anos atrás você encontrava um Vampiro à Máscara razoavelmente por R$100 ou até menos que isso, hoje você encontra por 200, 250, 300. Já vi, dependendo da conservação do livro, ele ser vendido passando dos R$500, né? Então, assim, que fenômeno é esse que eu gostaria que vocês pudessem trabalhar aqui comigo? O fenômeno daquele que larga todas as edições anteriores e abraça a nova edição, e o fenômeno das pessoas que ainda não foram para a nova edição e que querem viver ainda as edições passadas, né? Como a segunda edição, a terceira. Isso, claro, não cabe só ao mundo das trevas, isso é uma discussão mais ampla no RPG, né? Nós também vamos tomar como exemplo aí, por exemplo, o D&D, que até hoje nós temos pessoas que jogam a D&D e que não jogam nenhum D&D que veio depois. E temos pessoas que hoje jogam o D&D quinta edição e largaram todas as edições antigas. Então, na opinião de vocês, o que acontece com esses dois fenômenos, né? O que são esses dois fenômenos e por que isso está ocorrendo, né? O que é que explica isso? Olha, eu estava pensando aqui e veio uma coisa na cabeça. Aquela inventando aqui a teoria. Eu tenho uma teoria para a segunda coisa. É o seguinte, existem, infelizmente,
o fandom, né, que chama do Mundo das Trevas, é um pouco complicada. Não só dele, né, da RPG. Mas eu coloco em níveis de Chernobyl. Pra mim, Vampiro é o pior. A comunidade, entendeu? Se tu é um jogador novo e chega na comunidade de Vampiro, vão perguntar quem é tal NPC que surgiu naquela primeira edição pra ti. Entendeu? Tu é um jogador novo, tu acabou de saber, tu não sabe nem que é a disciplina. Tu entra numa comunidade de Vampiro, a impressão que tu tem é que, meu Deus, se eu não ler 600 livros, eu não vou ser um jogador classe 1 de Vampiro. Então eu começo a comprar, ir atrás, mas na verdade tu nunca vai chegar no nível daquelas pessoas porque elas estão lá no Olimpo, né, do Vampiro, intocáveis. E aí eu acho que quem tá chegando quer realmente entender a história, mas encontra essa barreira de, tu tem que ir lá em 1999 e pegar tal edição para conseguir ter o direito de vir chegar aqui e discutir comigo nesse grupo de vampiro. E tem a questão econômica também de quem vende, né? Eu acho que isso é muito forte, porque ele falou que já viu livros sendo vendido por mais de 500, eu vejo todo mundo vendendo por 1.500 livros antigos. Eu nunca vi abaixo de 1.500. Então, assim, é uma diferença alizinha, né? Gisele, eu vou fazer isso com os demais, o Rodrigo e com o Dinei. A pergunta é para você. Eu vou comentar, tá? Rodrigo e o Dinei, vocês vão fazer comentário e eu vou fazer uma pergunta em cima do que vocês me disseram. Então, eu vou fazer uma pergunta direta para você, Gisele. Para os novos jogadores que estão entrando agora, bora pegar aqueles alunos do ensino médio, né? Que de alguma forma tem a capacidade financeira de adquirir, nem que seja o digital do Vampiro à Máscara traduzido, né? Que virá aí para frente, né? Vale a pena para os novos jogadores entenderem a história, a lore de Vampiro à Máscara antigo, né? Ou não, para ti não precisa disso. Basta ele se ater o que está no livro e jogar dali em diante. Para mim, acho que a diversão ela é mais importante. Quando tu começa a gostar muito de uma coisa, tu automaticamente você interessa, pesquisa, e eu acho que é natural tu querer saber da história. É natural. Quando isso é natural, eu acho muito legal. Por exemplo, eu nunca fui forçada a descobrir qual NPC de Changeling eu tinha que conhecer. Não, eu primeiro conheci o jogo Changeling, conheci a proposta de Changeling, li as regras, e depois eu falei, quero saber a história de cada reino e tudo mais, e eu fui atrás. E quando tu coloca isso dentro dos grupos, todo mundo vai atrás porque ninguém é um ancião no conhecimento, né? E mesmo que alguém conheça, te responde com educação. Eu senti isso muito no grupo de Changeling. Agora, quando tu entra no jogo e tu se vê obrigado a conhecer uma coisa, porque senão tu não tá jogando direito, aí eu já acho errado. Então, assim, pra quem tá começando agora, não existe isso. Tu joga direito quando tu se diverte e entende a proposta do jogo, né? Todo mundo da mesa se diverte. Então, não existe isso de só você conhecendo a primeira edição lá e a lore toda, não sei quantos livros tu vai jogar bem, que isso não existe. Tira da tua cabeça isso. Entendeu? Beleza, obrigado. Vamos girar aí, vamos pro Rodrigo e o Dinei fala no fim, para fechar. Tá, vamos lá. Eu vou começar pela parte do migrar ou não migrar para as novas edições. Eu acho que parte muito do que os jogadores buscam, Diego. Se tu pegar a segunda edição, a terceira edição que é a revisada, aí tem o 20 anos e o próprio V5, são livros com pegadas distintas, bem distintas. Por exemplo, a pegada do segunda edição, ele é um punk gótico. O terceira edição, ele já é um jogo mais, por assim dizer, que direciona mais para um jogo meio que aventuresco. O V20 já é meio que um resgate de fã daquilo que poderia ser de interessante de ser mantido. E o V5 já vem tentando trazer a cultura do Vampiro à Máscara para os dias de hoje. São pegadas bem distintas. Então, cabe a cada um dos jogadores responder para si mesmo o que eu quero jogar. Qualquer um é divertido se você quiser jogar qualquer um.
bate esse papo com os jogadores, com o narrador, qual é o estilo que você quer jogar. Aí eu vou fazer aqui uma graça, mas ao mesmo tempo não querendo fazer graça. Eu quero jogar os Cainitas do Zodíaco. Joga, velho. Se isso te diverte, qual o problema? Tudo bem que tá longe do escopo de um dia que foi idealizado Vampiro à Máscara, mas é o teu jogo, ninguém pode mandar no teu jogo. Se isso te diverte, tá divertindo todo mundo que tá à mesa, que seja Cainitas do Zodíaco. Então, Diego, essa relutância de migrar para o V5, ou aquela galera que quer migrar para o V5, é muito mais daquilo que eles estão buscando no jogo. É saudável continuar nas edições anteriores, assim como também é saudável querer buscar alguma evolução. Problema nenhum. Agora, quanto à questão da aquisição e desfazimento, vou chamar assim de desfazimento dos livros, como a Gessele falou, tem uma questão financeira envolvida. Por exemplo, esse do Wraith, que eu adquiri do Paulo, ele não veio parar diretamente da minha mão, do Paulo para mim, já foi por terceiros, porque no passado o Paulo passou em algum momento de necessidades financeiras e precisou se desfazer dos livros dele, e junto foi o Wraith. Em algum dado momento eu identifiquei onde é que estava, e aí veio parar em mim. Então tem uma questão financeira envolvida, Diego. Assim como também tem questões do não uso. Também há casos que eu testemunhei aqui em Belém de pessoas que não estavam mais jogando, estava guardado em algum canto, precisou abrir espaço, porque espaço em casa hoje em dia é complicado. Então precisou abrir espaço, era uma coisa que não estava mais fazendo, apesar de que ele ainda tinha um carinho. Então ele tentou repassar para alguém que pudesse dar continuidade ao lazer. Então tem esses casos que a gente tem que colocar na ponta do lápis. Inclusive isso está voltando a acontecer hoje em dia, porque o índice de desemprego no Brasil está altíssimo, e muitas das vezes a pessoa busca um fôlego financeiro vendendo, por exemplo, os seus livros de RPG. Claro que tem aqueles especiais que a gente tenta guardar até o último minuto, mas aqueles que não são tão especiais o pessoal vai despachando até que a situação financeira melhore. Beleza. Rodrigo, então, dentro dessa tua posicionamento, e aí eu repito a mesma pergunta que eu fiz para a Gessele, mas aí eu vou mais longe. Imagina que tem agora um rapaz de 18 anos, né, recém-saído do ensino médio, indo para a faculdade, ele tem um Vampiro à Máscara, ele sabe que ele tem condições de fazer uma pesquisa anterior sobre a lore de Vampiro, de entender as coisas das edições passadas, e, enfim, de todos os livros publicados. Mas ele decidiu não querer, sabe? Ele decidiu usar apenas aquilo que está no livro, a partir do pressuposto que, não, eu estou aqui só para me divertir. Mas, assim, além de considerar somente o pressuposto principal de todo RPG, que é diversão, que eu sei que isso é o principal, mas considerando o conteúdo do livro, né, do V5, ele precisa, de alguma forma, saber o conteúdo anterior ao V5 ou não. Só o do V5 ele segue adiante e pode ignorar a lore passada. Ou como você conversaria com ele sobre isso? Perfeito. Nas suas próprias palavras. Perfeito, vamos lá. A característica... Só apontando, imagina que você está agora diante de uma sala de alunos de que estão indo agora, sabe, ingressando na faculdade, todos com 18, 19, o que você falaria para eles? Olha, e alguém grita lá atrás, tremer é clã. Não é porra nenhuma. Brincadeira, vamos lá. Qualquer edição serve para você iniciar o novato. Qualquer uma. Porque os preceitos básicos do jogo estão lá no livro básico. Qualquer coisa a mais é adicional. O narrador que decide se vale a pena ou não colocar. Mas o que eu vou destacar no V5? No V5, ele está trazendo algumas perspectivas distintas de jogo. Tem aquele clássico dos jogadores poderem jogar de Ancilla num cenário um pouco mais avançado de lore, de poderes. Tem aquele também clássico jogador neófito,
que diz-se no jogo que Neófito é aquele que é vampiro de 15 anos até mais ou menos 80, 100 anos. Já é aquela clássica disputa do oprimido diante dos vampiros mais fortes. Também entra nesse clássico de disputa de poder. E tem também isso, não estou dizendo que isso não tinha nas edições anteriores, mas está melhor trabalhado agora na quinta edição, um jogo voltado para sangues fracos, aonde os sangues fracos não conhecem quase nada da lore em torno da Camarilla, em torno do movimento anarco, em torno do Sabá. Eles estão ali jogados no mundo. Na minha opinião, se eu fosse começar com uma galera novata, eu introduziria eles como personagens sangue fracos, aproveitando para mostrar o cenário de Vampiro à Máscara para eles. Tipo, sangue fracos esbarrando com vampiros da Camarilla, sangue fracos esbarrando com vampiros do movimento anarco, e eles enxergando, se desvelando na frente deles, qual é esse grande cenário que está por trás e como eles vão sobreviver diante dessa manipulação e guerra de interesse. Então acho que o mais legal para o novato é não trazer essa avalanche de conhecimento. Deixa eles sem conhecimento, deixa para eles descobrirem durante o jogo, que o gostoso é a descoberta jogando. Legal. Bem, passando agora para o Dinei. O Dinei, a tua colocação que tu vai fazer em relação ao que eu perguntei, além dela, eu gostaria que tu pudesses acrescentar o que há de novo nos outros títulos do Mundo das Trevas que competiria com o V5, no sentido competir em atenção, sabe? Ter a atenção do público, né? Então eu gostaria que você pudesse juntar com a resposta que você vai me falar a respeito dos fenômenos que eu falei, né? Dos jogadores que se desfazem dos seus materiais, daqueles que estão adquirindo materiais velhos. Por exemplo, nós que fomos atrás do Aparição primeira edição, segunda edição, né? A gente foi esse consumidor de material lá atrás, da década de 90, né? Então fica aí a palavra com o Dinei agora para nos falar sobre isso. Cara, quanto a preço de venda, eu acho que já foi falado a questão das motivações, mas quanto a preço de venda, eu tenho muito a dizer o seguinte. Eu não sei se vocês observaram, mas eu acho que sim. Que há um fenômeno na cultura pop atualmente que tá na moda tu pegar coisas que fizeram sucesso na década de 80, 90 e relançar. Tipo, a gente tem um Exterminador novo, a gente tem um Caça-Fantasma novo, a gente tem um De Volta pro Futuro, parece que vai ter futuramente aí. Então tá se muito resgatando coisas do passado. Vai ter Garotos Perdidos, vai ser refilmado, o Fábrica de Chocolate vai ser refilmado. Então, o Conan foi refilmado, ou seja, tem muito essa situação de pegar o antigo e relançar. Por quê? Nostalgia vende, cara. Eu, que era um jogador que com 14, 15 anos, quando eu comecei a jogar Vampiro, eu não tinha condições de comprar um livro na época de 50, 60 reais, que hoje está cento e pouco, 150, 160, não sei quanto é que está um livro desse, numa loja, não sei quanto venderia. Mas hoje em dia eu trabalho, eu tenho condições. Se eu quiser comprar, eu compro. Então, o cara pega e diz assim, pô, cara, sabe aquele livro que tu com 15 anos queria pra caramba, que tu jogou ele de forma precária com livros emprestados de amigos? Hoje tu pode comprar esse livro aí e colocar na tua prateleira, só que ele vai te custar 500, 1.500, como a Jocely falou. É uma coisa assim, que se pra mim era um sonho de infância, de adolescência que eu não cumpri, e eu tenho condições de pagar, eu vou pagar. E as pessoas se aproveitam disso. Não que eu precise de um livro de segunda edição de Vampiro, eu não preciso. Mas às vezes eu quero porque é uma vontade minha, assim como eu poderia estar comprando uma moto, comprar um carro, comprar outra coisa. Eu quero um livro de RPG de 1.000 e poucos reais. Simples assim, para colocar na minha estante para dizer, olha galera, olha, tô com um livro de RPG. Eu posso até nem ter mais tempo para jogar como eu tinha antigamente. Antigamente, pô, o Diego pode falar aí. Antigamente a gente quase todo dia tava jogando. A gente se reunia lá, bora lá pra Cadodinho. Chegava lá em casa, a gente se reunia quando tava a jogar. Às vezes a gente nem marcava, a gente só se reunia e dizia, ei galera, bora jogar, aproveitar que tá todo mundo aqui, bora.
vai rolar XP? Aí eu nem rolava, eu dizia assim, não vai rolar XP hoje, porque eu já dei XP essa semana, os personagens de vocês estão evoluindo 100 anos em 3 dias. Aí a gente acabava jogando. Então, eu acho assim que essa questão da nostalgia vende muito. Agora, quanto a materiais novos, cara, a editora quer te lançar materiais novos. Isso aí é inevitável, ela quer lucrar. Ela quer que tu compre livros e livros e livros. Se tu puder pagar por esses livros, melhor ainda. Isso é perfeito pra ela. Por isso, tantos suplementos. Vampiro, então, nem se fala. Vampiro tem tantos suplementos que eu não tenho nem ideia de quantos são. Deve ser uns 300 suplementos. Lobisomem fica um pouco por aí, 200 e pouco, aí 260, que é a segunda maior fandom é Lobisomem. O Wraith, nem tanto. O Wraith ele tem um número mais modesto, mesmo porque sai livro de Wraith morre alguém. A gente conhece as histórias dos livros de Wraith, né? Agora, V5. Cara, V5. Vampiro tem grilhão, cara. Como é que eu não vou gostar desse livro? Os vampiros ganharam o Touchstone, cara. Exatamente. Grilhão, cara. Quando eu botei o olho nessa característica, quando lançaram o V5 há uns 4 anos atrás, eu disse, trouxeram o Wraith pra vampiro, pode crer. É o bando reerguido, bicho. Agora, quanto aos jogadores novos, para jogar o V5, tu não precisa de muita informação, porque o que sai do 15ª da vida, né? Nada. Imagina o 14ª ou 16ª. Um 13ª já não sabe muita coisa, aí... Só que assim, eu acho interessante as histórias locais, como eles colocaram na obra. Que tu tem a tua cidadezinha, tem a divisão, tem a política local, que era uma coisa que tinha muito na segunda edição. Eu não sei se vocês chegaram a ler o conto introdutório. É tipo assim, a primeira aventura da segunda edição do Vampiro, que era exatamente sobre a cidade vizinha de Chicago. Eu até esqueci o nome da cidade, é Carlson, né? Que era uma cidadezinha que era irmã de Chicago. Tem no livro básico, verdade, tem no livro básico. Só que com o passar do tempo, Chicago cresceu e essa cidade ela decaiu. E tu tá jogando essa cidade e a primeira aventura é o seguinte, você vai pegar um grupo de vampiros neófitos e tu vai dar a missão para eles. Pega essa carta e leva pro príncipe da cidade. E, se eu não me engano, era o príncipe de Chicago. O príncipe de Colt chamava para ir para Chicago para te levar a carta para ele. Só que ele não te dava informação nenhuma de Chicago, como era a política lá, que era o xerife, não te dava informação nenhuma. E ele dizia assim, olha, leva a carta. Aí tu tinha, tipo, eu vou ler a carta, primeira questão moral. Eu vou ler a carta porque é uma informação crucial do príncipe, porque se não fosse ele não mandaria essa carta. Aí, ou seja, isso, lendo a carta, tu poderia conseguir até formas de tu adquirir benefícios do príncipe da cidade, porque tu tinha informações privilegiadas. E, inclusive, tu poderia ter privilégios do príncipe de Chicago, dependendo do tipo de informação que tu tivesse. Mas se alguém descobrisse que tu abriu a carta e descobriu as informações, tu poderia morrer. Ou seja, é uma aventura que tu for parar pra pensar, é besteira, mas os deslumbres dele, as possibilidades, elas são muito dentro do que um neófito passaria. Então eu acho assim que a forma que a segunda edição passou foi bem dentro do que tu ia esperar. Só que a terceira edição ele veio com o quê? Apocalipse, cara. Tem uns caras lá que são muito fortes, eles tomaram o protagonismo do Apocalipse pra eles, e não importa o que você faça. Se você não for um cara do mesmo nível que eles ou superior, tu não vai fazer nada na história. Simplesmente vai olhar e vai aplaudir, ou tu vai chorar. Então, é uma coisa assim que o que eu fiz? No terceira edição, eu já peguei os personagens da segunda edição que os jogadores jogaram e, cara, bora seguir com esses personagens aqui, porque senão você não vai fazer nada. E deixei a galera evoluir. E vamos pela diversão. E no final, Apocalipse. A gente narrou Apocalipse, acho que eu narrei Apocalipse 2 vezes, de passagem. Do vampiro. A gente narrou umas 2 vezes o Apocalipse e foi muito divertido, toda essa aventura. Permitindo que o jogador fizesse o que ele quisesse. Se ele quer ser um príncipe, ele poderia. Se ele quisesse ser um justicar, ele poderia. Se ele quisesse não se meter em política, resolver outra coisa, combater outra coisa, combater o Sabá, se aliar ao Sabá. Cara, poderia. Então, eu acho assim que o importante é a diversão, né? O V5, ele tá muito abraçando o jogador novo. O cara que
não, cara, tu não precisa saber toda a lore pra te jogar. Ele tá abraçando muito. E como a Jocely falou, depois, se tu gostar, tu pode pesquisar, tu pode aprender, tu pode ler. Eu mesmo, eu parava muito com meus jogadores pra contar história, cara, do lore. Antigamente a gente não tinha esses canais de YouTube como tem hoje, que tu pega lá os vídeos e assiste e tal. Não tinha nada disso. Então eu que sentava com meus jogadores e falava do lore, eu falava das coisas que eu li, das coisas que eu conhecia. Sobre descartar livros, agora eu me lembrei de um detalhe. Muitos dos livros que eu li foi no Centur, Biblioteca Pública, de uma coleção de livros que foi doada para lá por um jogador antigo de lobisomem chamado Barriga de Gaia. Eu não sei qual foi o rumo que ele tomou, eu não sei que ele nunca mais jogou, pelo menos eu nunca participei de uma mesa depois que ele se aposentou, né? E ele era um cara mais velho, ele tinha todas as coleções de livro, um cara que já trabalhava, comprava os livros dele, tudo em inglês. Inclusive ele tinha Wraith em inglês, o livro que brilhava no escuro. Ele tinha Change, ele tinha Vampiro. Cara, eu li muito livro. Muito devo agradecer à Biblioteca Pública e muito devo agradecer a esse jogador aí que, quando ele se aposentou, ele falou, cara, eu não tenho mais tempo para jogar, eu tenho outros interesses na minha vida e eu vou pegar minha coleção e vou doar para outros jogadores que comecem a jogar e que se divirtam como eu me diverti na época que eu jogava. Então, hoje eu tenho a agradecer a esse senhor e eu gostaria até de agradecer agora. Obrigado, Barriga de Gaia, por ter doado esses livros que possibilitaram que eu e os meus jogadores jogassem na época que éramos mais jovens e sem condição de comprar todos aqueles livros, que ela tinha muito livro. Ótimo, Dinei, muito bom. Gostei também bastante das suas respostas. E aí, eu vou fazer uma pergunta que é bastante interessante. Todos nós, pelo visto, e a grande maioria dos que estão assistindo aqui, conhecemos o mundo das trevas através de Vampiro à Máscara, né? E aí nós migramos para outros jogos à medida que a gente for tendo a oportunidade de conhecê-los e de ter acesso a eles. O que tu diria no mundo que nós vivemos hoje, que tem muito conhecimento disponível na internet, e os livros, inclusive os antigos, fáceis, inclusive em grupos, como na rede social do Facebook, de pessoas que poderiam começar entrando no mundo das trevas sem ser por meio do Vampiro à Máscara. Por exemplo, fazendo a mesma alusão, o mesmo exemplo que eu falei para o Rodrigo de Hagabashi. Os alunos, né, maiores de 18 anos estão diante de ti e eles disseram assim, e se eu quiser começar pela aparição? Pode começar pela aparição? Ou não? Você recomenda jogar outros jogos, mas digamos assim, light do mundo das trevas, para depois jogar a aparição? Ou não? O aparição pode ter a mesma atenção que o V5 tem hoje e que vai aumentar essa atenção, né? Porque o V5, como tu falaste, ele abraça o novato, né? Uma aparição mais atualizada agora, que seria uma aparição 20 anos, ele tem essa condição de fazer isso? Cara, vou te ser sincero, que não é a idade do jogador, e sim a maturidade emocional. Os meus jogadores, nenhum, quando começou comigo, tinha mais que 15 anos, 16. Então, mas era uma galera que tinha uma maturidade emocional a ponto de jogar jogos com temas pesados, sem se empolgar demais, sem querer, sei lá, se pintar de branco, jogar gel no cabelo e dizer que brilha como um diamante. Então, eu acho assim que eu tive muita sorte nesse ponto. E também da minha parte, né? Eu chegava com o jogador, eu conversava com ele, eu dizia, olha, cara, o jogo é assim, funciona dessa forma. Eu parava muito para conversar. Por quê? Porque essa questão da maturidade emocional, ela tem caras que passam dos 20, 25 anos, não tem maturidade emocional. Esses caras aí, infelizmente o livro não pode dizer assim, olha, tu tem que ter idade mental de tantos anos. Mas a ideia do livro é exatamente essa, tu tem que ter uma idade mental de tantos anos. E a partir de que o cara atinge essa idade mental, ele pode aproveitar o World of Darkness de forma adequada. Agora, o Wraith, cara, ele tem temáticas de morte. Então, isso, inclusive, eu estava conversando com o pessoal do Wraith, gera gatilhos. Tipo, eu não posso falar de suicídio com uma pessoa que tentou cometer suicídio ou com uma pessoa que perdeu alguém próximo
porque a pessoa se suicidou. Isso mexe com o emocional da pessoa e vai além do jogo, e não é o objetivo, tá? Inclusive, tinha uma jogadora minha que ela apanhava do marido, aí eles se separaram e tal. E ela pegou uma situação que eu peguei personagens com históricos aleatórios e dei para os jogadores. Quando ela pegou o personagem dela, que era uma mulher que estava num relacionamento abusivo, ela automaticamente virou para mim e disse: narrador, eu quero mudar de personagem, porque eu não me sinto à vontade de falar disso. Mas ela tinha a confiança em mim o suficiente para fazer esse tipo de comentário. Nem todo jogador tem. Tem um cara que se força a mexer com coisas que ele não tem maturidade emocional e ele acaba, aparentemente está tudo bem, mas ele chega na casa dele, ele se tranca no quarto, apaga a luz e começa a chorar. E eu não quero isso. Então, eu não posso exigir que todo narrador de Wraith ou qualquer jogo do Heart of Darkness tenha o mesmo cuidado que eu tenho. Então, eu prefiro que o cara nem tente. O Wraith não é um jogo pra quem tá de bad vibe. Tem uns caras que falam: cara, eu sofri depressão como remédio. Eu disse: não, cara, esse jogo não é pra ti, vai jogar um negócio mais tranquilo. Eu tenho muita essa preocupação, porque o Wraith não é um jogo pra quem tá com problemas emocionais pesados. Problemas emocionais pesados quem tem que ter o personagem, não é o jogador. Então eu não recomendo. Eu acho assim que dos jogos que eu recomendaria para iniciante seria o Vampiro e o Lobisomem. O Changeling, eu acho que ele exige criatividade demais. Então, se for um cara muito criativo, talvez eu recomendasse ele começar com o Changeling. Mago, o cara tem que ter uma cabeça fora da caixa. Ele tem que enxergar além da Fireball. Se ele não consegue enxergar além da Fireball, com forças, cara, forças tu lida com qualquer força da natureza. É átomo, é radiação, é eletricidade. Magnetismo, se o cara não tem criatividade para usar isso, eu não recomendo também, porque senão ele vai montar um mago que vai ter um encantamento e não vai se divertir, ele vai achar que o jogo é maçante. Ele, cara, eu quero jogar minha bola de fogo, o narrador me joga 10 de paradoxo, toda vez que eu jogo a bola de fogo. Eu joguei 3 bolas de fogo, eu perco o personagem. Esse jogo não tem graça, o narrador não quer deixar usar poder, mas exatamente porque ele está usando de forma incorreta. Então, como recomendação para iniciante, eu recomendaria com certeza Vampiro, Lobisomem. Em casos muito particulares, Changeling, esse cara ficou muito criativo, porque tem jogador, cara, que nunca jogou, mas tem uma cabeça, cara, uma criatividade, pelo amor de Deus. Parece que o cara foi RPGista a vida toda. Um cara desse jogaria Changeling sem problemas. Agora, o Wraith tem que conhecer bem a pessoa antes de jogar. Minha visão é essa sobre o jogo. Agora, tu perguntaste um pouco sobre o futuro do World of Darkness, né? Pelo que eu vi no 20 anos do Wraith, não é um jogo que abraça um novato. Ele é um jogo assim que, pelo que eu vi, ele meio que compreende que você já conhece o Wraith e ele te complementa com muito mais informações em cima do que tu já sabe. Por exemplo, eu já conheço o Wraith, então quando eu peguei o 20 anos, pra mim foi uma festa. Eu saí por ali vendo as referências e pra mim era uma coisa óbvia. Só que eu fui falar com outros jogadores que não jogavam o Wraith, que foram pegar o livro, e eles ficaram perdidaços. Aí ele, porque o livro cita Gorol, não sei o que, não sei o que. Eu falei, mas tu sabe o que é Gorol? Aí ele, não. Aí eu parei pra refletir. Realmente, o livro não abraça. Agora, talvez, nessas versões de V5, eles tenham essa mentalidade de fazer o jogo mais pro novato. Por exemplo, o Vampiro é bem pro novato. O Lobisomem, eu compreendo que eles vão abordar mais a tecnologia como foco e a guerra tecnológica contra o Garou. Ou seja, o Ymir, ela não vai ser tão vilão. Eu acho que o vilão do V5 do Lobisomem vai ser a Wild, pela questão da tecnologia que está avançando demais no mundo. Inclusive, eu já conversei com alguns jogadores de Lobisomem sobre isso. Alguns se sentem incomodados, principalmente os caras que curtem muito segunda edição, pela questão da Ymir ser o vilão e sempre foi o vilão. Ou seja, tu mudar o foco para o Wild, para o Ymir sendo o vilão, isso vai meio que quebrar as pernas do cara que está acostumado a jogar. Mas não vai fazer diferença nenhuma para o novato. Quanto a um V5 possível de Changeling, eu acho que vai ficar a mesma coisa. O jogo de Changeling é um jogo de criatividade, ele vai continuar sendo um jogo de criatividade. E quanto ao Wraith, cara, o Wraith já é um jogo que tu joga com um cara que acabou de morrer, então eu não vejo grandes diferenças.
apesar de algumas características do Wraith, como citado anteriormente, já estão no vampiro, talvez o Anguish, por exemplo, da Catarse, ela fique semelhante à Sede, que é a questão do... Rapidamente tu entra em Sede, rapidamente tu fica louco. Então, e isso também não é uma coisa que vai perder o personagem, mas é uma coisa assim, que vai acontecer com mais frequência. É a minha visão, mais ou menos, assim, dos rumos que o jogo está tomando. Pergunta bônus Ei, para o rapaz, Dinei. Baseado na resposta que você deu agora, então uma aparição poderia ser um convite aos veteranos do mundo das trevas? Com certeza, cara. Eu acho assim, se você já joga World of Darkness há 30 anos e nunca jogou Wraith, já tá mais que na hora de jogar, cara. Rodrigo, Gisele. Não, mas olha, eu gosto muito da proposta de Wraith, mas eu preciso passar primeiro por Changeling. Acho bom. E aí, Rodrigo, nós temos perguntas aí no chat? Não, pessoal, meio que se aquietou aqui agora no chat. Beleza. Olha, tem um comentário sobre o... Não sei se dá tempo. Tá. Sobre ele falar sobre o nível de criatividade e tudo mais. Eu acho que Changeling te dá uma elasticidade. Vou falar uma pergunta que não me fizeram, mas eu me faço. O que esperar do C5, né? Changeling quinta edição. Eu espero que ele não só ajude os novatos, como os veteranos a entender as regras. E Gisele, lembra do boteco anterior? Eu meio que me senti prevendo o futuro. Lembra que eu falei que o Changeling poderia ser o quarto ou o quinto a vir? Aí a Aline gritou, nossa, como assim quinto? Quem é que veio antes? Tá aí, a Paradox acabou de anunciar que o Hunter é o próximo da fila. Ele tá passando até de mago. Verdade. Olha, quando saiu a notícia do Hunter, pra mim, eu falei, Changeling vem. Tipo, eu tinha zero esperança, agora eu tenho 2% de esperança. Justamente, eu gostaria agora de lançar a segunda etapa dentro da minha proposta hoje de tema, que eu quero trabalhar com isso. Já que a Gisele está em voga aqui, ela vai começar por ela. Mas é uma pergunta para todos nós. Gisele, antes de 2010, que eu já conheço um pouco da sua história, né? Você começou a jogar RPG por volta desse período, não foi isso? 2009, 2010. Eu gostaria de te contar um cenário que havia no ano entre 2006 e 2009, tá? Em poucas palavras, o mundo das trevas já havia encerrado. Esse mundo das trevas que nós estamos discutindo agora aqui no Boteco. A White Wolf já havia encerrado a produção dos livros, já não havia mais histórias a ser publicadas. O último livro foi em 2003, se não me engano. O Múmia está por aí nesse período que foi publicado. E a White Wolf estava naquela outra linha de RPG que é o novo mundo das trevas, que hoje se chama Crônica, tá? Quem sustentou o mundo das trevas durante esse período, como o Rodrigo sempre faz nos lembrar, foi a Fanbase, tá? No ano de 2008, começou-se a ouvir falar que a editora iria fazer um projeto de lançamento de edições comemorativas, por causa do aniversário das criaturas. Então, uma forma de comemorar, apesar do mundo já ter sido encerrado, mas apenas para atender um grupo de fãs antigos, ia se lançar o Vampiro à Máscara há 20 anos. E já naquela época, as pessoas, em geral, elas estavam carregadas com um pessimismo que existe até hoje. E é isso que eu gostaria de trabalhar com vocês. Por que a comunidade do mundo das trevas carrega esse tipo de sentimento de forma tão forte? O pessimismo, né? Porque naquela época, por exemplo, dizia assim, não vai ter Vampiro à Máscara há 20 anos. E acabou que o Vampiro à Máscara foi lançado. Quando o Vampiro à Máscara foi lançado, alguém disse, como por exemplo a Gisele disse agora, nós vamos ter um C5. Aí algumas pessoas estavam dizendo que iam ter o Lobisomem Apocalipse 20 anos. E muita gente disse, não, só vai lançar o Vampiro, não vai ter essas edições. Quando lançaram o Vampiro à Máscara, o Lobisomem e o Mago, para concluir a minha pergunta, todos disseram que seriam apenas essas edições, que não ia ter de change nem de aparição, porque não fizeram sucesso. E porque não havia como ter essas edições.
Hoje, nós estamos no ano de 2021. Nós temos 5 edições comemorativas, inclusive a de Changeling, a qual a Gisele é muito fã, e de Aparição, a qual o Udinei é muito fã. E, mais ainda, nós temos o V5, coisa que as pessoas jamais imaginavam que ia chegar nisso. É claro que para os otimistas e aqueles que são razoáveis, acreditavam nessa possibilidade. Mas o que chama a atenção da comunidade é a quantidade de fãs que tem esse rol, né, do pessimismo, né, de que não vai ter isso, não vai ter essas edições e tal. Eu gostaria só que vocês comentassem o que vocês pensam a respeito. Não precisa dar uma resposta. Não é pessimismo, gente. Vou falar de realismo, porque olha, o Odinei falando que é o Odinei falando que é fadinha. Gente, se alguém da comunidade que dá 50 anos fala que Changeling é fadinha, imagina quem não joga. Então, assim, é complicado tu apresentar um jogo que se apresenta como fadinha, entendeu? E a gente tem que pensar que a empresa, ela pensa no lucro também. Não adianta tu só lançar uma coisa que não vai ser jogada, que ninguém vai comprar. Então, quando tu pensa que a comunidade de Changeling é muito pequena, comparada, né, Lobisomem, mas tu pensa, não vai ter interesse econômico em lançar a 5ª edição de Changeling. Só que aí eu acho que eu não sei, é um pouco complicado isso, mas eu ganhei essa esperança por conta da notícia, né, que não seria a Mago o terceiro. Eu falei, nossa, porque o óbvio era o Mago, entendeu? Em questão de quantidade de jogadores. Então quer dizer que a gente tá lutando contra o óbvio. Me deu uma esperança. Qual a explicação disso, né? Eu não sei, só me dá o contato deles. Só quero saber se Changeling, imagina Changeling vem depois. Antes de Mago. Rodrigo. É com você. Tá. Eu meio que perdi o fio da pergunta. Faz 11 anos. Tá, lembrei. 11 anos. Lembrei. Bom, a minha fala vai remontar ao fatídico Gehenna. Lá no início dos anos 2000, foi anunciado Gehenna e que o cenário como um todo de Mundo das Trevas seria encerrado. E de fato foi. Eles lançaram Gehenna, lançaram Apocalipse e tchau e benção, jogadores. Encerramos aqui o Mundo das Trevas como vocês conhecem. Aí um tempinho depois, olá jogadores, estamos trazendo uma nova proposta. É o novo Mundo das Trevas, que depois, posteriormente, veio se chamar Crônica das Trevas. Eu acho que eles pegaram uma proposta que tinha tudo para dar certo, mas esbarrou com um bando de jogadores órfãos do seu jogo favorito que foi fechado. E foi uma barreira muito grande, muito grande. Não estou dizendo que Crônica das Trevas é melhor ou pior, eu estou só falando de um fato que eu vi, que houve uma resistência muito grande com o cenário novo que estava se apresentando. Era uma tentativa de estabelecer um novo Mundo das Trevas para ocupar espaço nos corações daquela leva de fãs que tinha do clássico Mundo das Trevas. E aí a barreira foi tão grande que ficou esse vácuo, esse vazio. Isso não quer dizer que o Crônica das Trevas foi um fracasso, viu, gente? Não foi. O Crônica das Trevas vendeu muito lá fora. Talvez no Brasil nem tanto, mas lá fora vendeu muito. Eu tiro, por exemplo, pelas campanhas de financiamento coletivo que a OnyxPath fazia. Eles batiam a meta base assim, questão de no mesmo dia. Era rapidinho que batia e lá ia as metas extras sendo alcançadas. Então não dá para dizer que foi um fracasso. Mas aqui no Brasil não chegou no mesmo patamar que o clássico Mundo das Trevas. E esse sentimento do retorno do clássico Mundo das Trevas era compartilhado no resto do mundo. E aí, quando chegou próximo de se fazer os 20 anos, a celebração de 20 anos, levantaram essa ideia. Bora fazer um V20? A ideia foi tão bem aceita e acendeu uma chama no coração daquela galera que tinha criado a barreira,
que houve um furor. Bora, faz. Quando abriram eu não sei se foi campanha ou foi pré-venda, não tô lembrado, mas quando abriram, a venda foi surpreendente, provando que o vácuo estava lá precisando ser ocupado e queriam que fosse da lore antiga. E isso abriu uma perspectiva para os outros jogos. Pô, se Vampiro deu isso, será que o resto vai dar? Aí vieram com o W20. Outra pancada de sucesso. Opa, pessoal, vamos tentar Mago. Outra pancada. Gente, quando eu digo pancada, a meta base era alcançada no mesmo dia, em questão de horas. E eu não vou estar falando bobagem que eu estou falando. Todos os outros que se seguiram era questão de horas que levava para ser batido. Changeling, Wraith. Então isso deu confiança do retorno. Só faltava então alguém surgir, pegar os direitos do mundo das trevas e botar ele de volta, que foi o que aconteceu com o V5. O V5 ele é fruto desse movimento de insistência de jogadores que não queriam largar o osso do mundo das trevas clássico. Que não são poucos. E isso ia se provando a cada campanha de financiamento coletivo que ia lançando. Gente, já tinha lançado o V5, ainda tinha campanha rolando. E ainda tem. O mais atual é esse suplemento que vão lançar para Lobisomem, que é considerado o paralelo do Diário de Gerardo Beckett, que já vai dar um vislumbre do que vai ser o W5. E ele está saindo ainda no formato W20, na linha W20 pela Onyx Path. E, de novo, outro sucesso. Então, porra, eu, no lugar da GSL, eu tenho a mesma sensação. Vai sair, GSL, é só questão de tempo. Rudinei, obrigado, Rodrigo. Eu fiquei com uma dúvida. O Diário de Beckett foi escrito pelo Beckett, que é um gangrel. O Lobisomem sabe escrever? Não, pô, peraí, cacete, não sacaneia. Porra. Deve ter um alfabetizado lá no meio, né? Não sacaneia. Vai ser um podcast. Gessele, depois quando terminar aqui, bora fazer umas porradas no Odinei. O cara entra aqui dizendo que Changeling é fadinha, Lobisomem não sabe escrever. Eu tô a fim de matar o Odinei e fazer ele virar Wraith de vez. Só uma informação de Wraith, tá? O barqueiro, quando é destruído, ele volta pra tempestade e depois ele volta pra perturbar de novo, tá? Sim, sobre a questão do Novo Mundo das Trevas, Crônica das Trevas, realmente, eu joguei o que tinha pra jogar, cara, do World of Darkness clássico. E quando veio Crônica das Trevas, eu olhei um sistema com mecânica melhor, cara, mecânica mais rápida. Eu disse, pô, cara, esse jogo aqui é lindo, o que eu reclamava do World of Darkness, aqui tá resolvido, aqui tá consertado. Só que eu acho que assim, não é só as viúvas do Vampiro que não gostaram do Requiem, cara. Cara, o Requiem, ele teve todas as oportunidades de ser um jogo totalmente independente, totalmente novo, e ele forçava coisas do jogo antigo, cara, que tu olhava assim, tipo, cara, o cara que joga com Malkav, o que a gente vai fazer com ele? Diz que Malkav é linhagem de Ventrue. Cara, como que o jogador de Malkav vai gostar disso? Não tinha como. O cara que jogava Malkav e olhar o Malkav do Requiem disse, pô, isso aqui eles estão me zoando, cara. Só pode ser zoeira. Aí depois meteram o Giovanni. Tipo, era um negócio pra ser simples. Era pra ser 5 clãs e de resto linhagem. E eles começaram a meter linhagem e ficou descontrolado. Por outro lado, como eu não era um cara muito apegado à lore de Lobisomem, na verdade eu não gostava daquele papo de Gaia é tudo, Gaia é o que há, Gaia é o poder. Quando eu vi a história do Pai Lobo, cara, me apaixonei. Tipo, o primeiro lobisomem que eu joguei foi o lobisomem Forsaken. Destituído. Porque ele consertava tudo que eu não gostava no lobisomem. E com combate rápido, porque o sistema era mais rápido. Então, pô, era um lobisomem que se jogava rápido. Pô, isso aí não tinha como não gostar. E a questão das 5 tribos.
a questão de montar personagens como era feito. Se tu for reparar, os poderes deles eram muito semelhantes à trilha taumaturgica. Pronto, cara, não tinha como não... Tipo, era um dos meus jogos favoritos do Crônica das Trevas. Agora, a questão de Wraith. Eu, como jogador de Wraith, no Crônica das Trevas eu não estava representado. Mas, por outro lado, eu tinha 2 jogos que mais ou menos eram filhos de Wraith, que era o Gás, que tu jogava com um cara que morreu e sofreu um EQM, e durante o EQM um fantasma se acoplou nele, porque tinha muita questão de espírito no Crônica das Trevas, né? Então, meio que era um Wraith. E por outro lado tinha os Prometeanos, que era outro jogo assim que infelizmente eu não consegui trabalhar como eu gostaria. Eu cheguei a ler o livro, mas eu nunca cheguei a jogar. Que era um bicho lá que era montado com magia, que me lembrava muito o que poderia ser o Rei Gigas, né? Então, foram jogos que eu achei muito legais, eu joguei bastante. E quando o V5 veio com a revisão de regras, muitas coisas eu olhei nele e disse, cara, eu acho que assim, eles se inspiraram muito no que eles fizeram de certo no Crônica das Trevas, para melhorar o jogo. E mantiveram a lore, que era exatamente o que os jogadores queriam que mantivesse. Então eles agradaram tanto os jogadores antigos quanto os jogadores novos. Infelizmente, dificultaram bastante para você fazer aquele salubre 8ª geração que você montava muito facilmente no V20, por exemplo. Mas, de qualquer forma, o jogo tá ótimo. Eu acho assim que até ele te obriga indiretamente a jogar vampiro corretamente. Que é com o neófito, com o cara que sabe pouco, que vai descobrindo pouco a pouco sobre o mundo, que vai encontrando vampiros mais fortes que ele, ao mesmo tempo que ele não precisa ser um jogo opressor. Não é aquele jogo que o narrador bota um NPC lá, super overpower, e chega com vocês e diz assim, muito bem, agora vocês neófitos vão fazer o que eu mandar, porque se vocês não fizerem eu vou diabilizar vocês. Mas não é crime? Não, pra mim não é, porque eu que mando nessa parada. Tipo, não tem essas opressões, né? A menos que o narrador seja aquele cara muito old school, que gosta muito dessas coisas e não saiba jogar de outra forma, mas não tem necessidade. Então, eu acho assim que o papo é evoluir, né, cara? O papo é evoluir. Se eles puderam Sabe pegar... Eu tava pensando também, essa questão de... Teria uma coisa que me deixaria muito feliz, que seria a tradução dessas 5ª edições para português. Eu acho que pra mim, assim, ver Vampira ser traduzido, e assim, meu sonho ver os outros serem traduzidos também, eu poder apresentar Changeling, sei lá, Lobisomem na versão traduzida oficial, é muito interessante. Hoje, uma das maiores barreiras de apresentar a edição de aniversário de Changeling é porque, pra mim, é um pouco, não sei, pra mim não faz sentido eu falar pra pessoa, lê esse livro aqui em inglês. Ninguém é obrigado, entendeu? E é muito difícil alguém ser fluente, conseguir entender. E numa situação que a nossa educação é péssima, e tu tentar apresentar esse jogo em inglês, acho que é uma barreira gigantesca, né? Eu vejo isso, essa maior barreira pra mim de Changeling é ter todo o material basicamente em inglês. A José falou agora, eu me lembrei do Changeling The Lost, que eu achei ótimo também, que era um jogo que não era de fadinha, era um jogo de terror. É um jogo de opressão. Eu achava muito bacana. Quanto aos livros em inglês, cara, eu mais de uma vez passei por situações do cara virar pra mim, Wraith não tem nada traduzido oficialmente. O cara virar pra mim e dizer assim, cara, aprende. Pô, cara, eu achava muito errado isso e nunca fiz com ninguém. Eu achava muito errado esse negócio de, cara, tu quer ler, aprende inglês. Eu me virei muito para ler os livros. Agora, eu não vou fazer, tipo, eu já li, eu já consegui, eu não vou fazer a mesma coisa com outro jogador. Eu acho muito errado isso aí. E os livros de Wraith são tudo em inglês, não tem jeito. Até hoje, os livros, agora que tá saindo uns fanmages e tal, os caras estão traduzindo. Tipo, eu acho que esse ano saiu uma versão do 2ª edição de Wraith em português, feito pelo Dictum Morton. Mas assim, como é um trabalho de fã, ele demora demais para sair. E os caras têm que se doar muito. Inclusive eu ajudei a fazer um capítulo de regras lá e tal, nesse material, porque eu queria que ele saísse. Eu queria ver, eu queria que o Wraith visse a luz em português. Hoje em dia tem vários materiais traduzidos, mas tudo material de fã.
felizmente são fãs que sacam muito do assunto, então são matérias muito bem feitas. Eu acho que não perde nada para matérias oficiais. Pergunta bônus para o Dinei. Ih, rapaz, Remetendo a 10 anos atrás, bora ver se mudou agora para 2021. O Dinei, para você, já estamos encerrando já aqui o nosso painel do Boteco World of Darkness. Para você, qual é a perspectiva do mundo das trevas para o futuro? O que podemos esperar da afamada quinta edição que está vindo aí, para os seres sobrenaturais que foram criados nesse universo do mundo das trevas lá atrás, na década de 90, até início de 2000? Cara, assim como foi no Crônica das Trevas, eu acredito que os jogos eles vão ser mais aventuras locais, focados nos personagens e com uma quantidade controlada de criaturas. Não vai ter mais aquela camarilla com 50 vampiros numa cidade pequena. Vai ser talvez os próprios jogadores sejam os únicos vampiros da cidade e os conflitos vêm exatamente de outros vampiros tentando invadir o território deles. E eu acho isso muito bacana. Lobisomem, cara, eu tô doido pra ver como é que vai funcionar o equivalente a pontos de fome no lobisomem, que vai ser ponto de fúria ou alguma coisa assim. Muito Porque o lobisomem já é um bicho que é descontrolado. Aí ele com ponto de fúria, moleque. Aí, eu vou dar uma patadinha aqui no cara, o cara quebrou no meio. Ele, cara, normal, lobisomem. E a questão de Wraith, cara, vai ter algo semelhante na cartaz. Eu já tô antecipando isso aí, se tiver o Wraith. Mas tomara que tenha, né? Eu acho que todos os materiais merecem ter a sua versão de quinta edição. Apesar do Wraith não ter tido uma terceira edição, eu não sei se o 20 anos conta como terceira edição. Não. O Wraith teve primeira e segunda. Para ter uma ideia, Hunter não teve, mas está sendo é. chamado de Hunter quinta edição. Pois é, que o Wraith, ele como saía por último, ele já saía meio que compatível com o material que estava saindo mais, tipo, o próximo material já. Quando o Wraith segunda edição saiu, já foi na época da terceira, então ele já é compatível em regras com a terceira edição. Assim como o primeiro Wraith, ele já é compatível com a segunda. Então o Wraith ele sempre chegava muito atrasado, então as regras dele chegavam meio que atualizadas e no próximo material, então ele nunca estava compatível com a própria edição dele. Então eu imagino que vai acontecer uma coisa assim, tipo, dane-se, vai ser o Wraith 5. Ah, mas não teve o 4. Não quero saber, vai ser o 5, que é a compatibilidade dele, né? É tipo Windows. Estamos lidando com compatibilidade, não estamos mais lidando com edições. E espero eu, cara, que todos esses materiais tenham a sua versão, quem sabe até um Múmia, né, já que saiu o Hunter. Orpheus, que era um material muito sombrio de Wraith, ele saiu no V20, apesar de ter muita gente que reclamou bastante disso e diz que Orfeu é outra coisa. Ele realmente é entre o World of Darkness e o Crônica das Trevas, ele é um material intermediário, que é na época que eles estavam testando regras para lançar o Crônica das Trevas. O Orfeu ele saiu com muita regra diferente, assim como saiu o Scion, assim como saiu o Trint, que foram livros que foram mais ou menos inspirados no World of Darkness, mas ele, nas regras, né, do Storyteller do World of Darkness, mas que eram livros de teste já para lançar o próximo jogo, o Exalted, por exemplo. E já são jogos assim meio que intermediários, eles têm regras próprias e tal, e já testando para o que viria futuramente. Então eu acredito que o Orfeu vai ser introduzido permanentemente no mundo de Wraith, mesmo porque são caras que lidam com fantasma, então faz todo sentido. A questão do Hunter, cara, realmente me surpreendeu, acho que me surpreendeu 100%. Eu acho que eles devem ter um dadinho lá com o nome dos títulos e eles rolam lá pra ver o que vai sair. Então o próximo pode ser o Wraith, ou Múmia, quem sabe. Surpreenderam 100% das pessoas. E vamos torcer pra sair, né, cara? Vamos torcer pra sair. Porque a gente quer jogar. Quanto mais material sair, melhor. Verdade. Obrigado, Dinei. Bora passar aí pro Rodrigo. Perfeito. Bom, galera, chegamos ao final de mais um Boteco World of Darkness, o boteco em que não rola bebida alcoólica. Agradecer a presença do Odinei por ter aqui compartilhado suas opiniões e experiências em torno dessa temática interessante. Também
dar um forte abraço para a Gessele e para o Diego e já avisar que o próximo tema sou eu que vou trazer, e eu quero trazer um bate-papo entre a gente sobre ancestralidade espiritual dos Garous. Beleza? E eu vou fazer um convite lá para a Nação Garou para ver se eu consigo trazer alguém de lá para vir bater papo com a gente. Então é isso, galera. E junto comigo, digam até logo para a galera. Falou, pessoal! Falou!